E eu convidei o Dr. Laércio Emura, que é cardiologista, para falar sobre esse assunto, porque ele estava me falando que a maior mortalidade por conta do diabetes é por complicações cardiológicas, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Prazer te receber, viu? Muito obrigado pelo convite. E, na verdade, sim, a maior complicação do diabetes é a doença cardiovascular. Aí inclui infarto, angina, né, inclui acidente vascular cerebral, né, e lesões vasculares também no olho, como a gente viu na reportagem, retinopatia diabética e complicações renais. Mas o que mais mata no diabético é a doença cardiovascular, né, que são os infartos. Doutor, vamos falar um pouquinho do que é o diabetes? Então, o diabetes é uma alteração do metabolismo do organismo que é expressada pela elevação da glicose. A gente tem um nível de glicose na corrente sanguínea que é necessário para manter o funcionamento de todo, do cérebro e de todos os órgãos, né? A partir do momento que esse nível de glicose ele ultrapassa, né, seja em jejum, mais do que 126 miligramas por decilitro, né? Ou em qualquer momento, qualquer dosagem acima de 200 miligramas por decilitro, esse paciente ele é considerado diabético, né? Então é uma elevação normal da nossa glicemia, da nossa glicose em jejum seria até 99, né? A partir de 100 ele já tem uma intolerância à glicose ou pré-diabetes, como alguns E tem quantos tipos? Porque a gente ouve falar diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Os principais diabetes tipo 1, né, que é mais em crianças e adolescentes, né, que é uma alteração imunológica e que produz alguns anticorpos que vão agredir as células que produzem insulina, né, que são menos frequentes. E o diabetes tipo 2, que é na população adulta, e que isso é relacionado com as alterações de hábito de vida, como obesidade, hábitos alimentares, falta de atividade física, estresse. Então, uma série de situações que poderiam ser preveníveis, né? E tem uma causa principal, doutor? No diabetes tipo 2 existe, lógico, uma causa que é genética. Se você tem um pai diabético ou mãe diabética, os dois diabéticos, a chance de você vir a ser diabético é alta, né? Agora, a causa, em geral, é aquilo que sempre se comenta, realmente é o estilo de vida que o indivíduo leva, né? Isso, talvez, no diabetes tipo 2. Pessoas que comem muito doce, por exemplo, doutor, estão mais propensas a ter diabetes? Na verdade, o consumo excessivo de doces ou massas que viram açúcar, né, elas estão relacionadas ao peso que esse indivíduo, elas são alimentos mais calóricos, e a diabetes tipo 2 está relacionada com a obesidade. E o aumento no número de pacientes indivíduos com sobrepeso e indivíduos obesos no país e no mundo tem se aumentado, e por isso o número de diabéticos no mundo vai aumentar, não só no nosso país, mas no mundo ainda vai aumentar. Então não está diretamente relacionado ao açúcar consumido, e sim ao sobrepeso que o açúcar na verdade sim. Traz. Embora alguns indivíduos, eles, em determinado momento, realmente a resposta ao açúcar seja normal. Que medo, gente. Eu estou perguntando porque eu como muito doce, sabe, doutor? Eu estou preocupada. O importante, assim, é que você consuma. Se você come um pouco mais de doce, você tem que queimar mais açúcar. Então, por exemplo, suprir com atividade física, isso é uma coisa que é necessária, né? Tá? E restringir as outras coisas que sejam calóricas. Mas existe realmente, eu não como fritura, por exemplo. Então, não como muita fritura, é muito raro. Mas o docinho me pega, doutor. Mas tem que ser com moderação. Na verdade, na alimentação, todos os alimentos podem ser consumidos, desde que de uma maneira moderação. Né? Como minha avó dizia, tudo que é demais é prejudicial. Então, sempre com moderação, né? Como o pessoal fala, até a água demais é ruim. Não é? A gente tem que ouvir mais os mais velhos. Doutor, e prevenção? Como é que a gente previne o diabetes? Então, o diabetes tipo 2, a prevenção realmente é uma prevenção voltada para a saúde do indivíduo, né? Se ele
cuidados alimentares, os alimentos, todo mundo, todas as vezes que você traz algum médico, todo mundo comenta dos alimentos que são ideais, não exagerar no consumo de doces e massas que são relacionados a sobrepeso, ter um peso sempre próximo ao normal ou normal, né? Então o sobrepeso é ruim, e atividade física, né? E além disso, para evitar as complicações do diabetes, é lógico que controle da pressão, controle, né, do estresse, né, tudo isso, controle do colesterol, tudo isso para, se você se tornar diabético, diminuir o risco de ter doenças, as complicações do diabetes. Uhum. E tem cura, doutor, o diabetes? O diabetes, na verdade, é uma doença evolutiva, né? A gente consegue controlar o diabetes. Existem alguns trabalhos com algumas pesquisas com células-tronco no sentido de se tentar reverter a doença, né? Mas a doença ela é controlável, né? Desde que o indivíduo tenha uma alimentação adequada, tenha o uso de medicamentos. Hoje a gente tem medicamentos que são muito efetivos, tanto na prevenção do diabetes, como na evolução e como na evolução de complicações, como por exemplo, drogas que diminuem mortalidade por doenças do coração, por exemplo, e tratam o diabetes. Então a gente consegue um controle adequado, desde que o paciente consiga ter uma mudança no estilo de vida. E com esse tratamento, o paciente fazendo o tratamento adequado, tomando todas as medicações, consegue ter uma qualidade de vida, doutor? Muito boa. Viver uma vida normal. Normal, né? E é importante também que o diabetes, quando os níveis não são muito elevados, o indivíduo não tem sintomas, né? Então a gente estima que mais ou menos 40% dos indivíduos diabéticos no nosso país, eles não têm o diagnóstico, eles são diabéticos e ainda não estão diagnosticados, quer dizer, porque é uma doença silenciosa. Uma doença silenciosa até o momento que ou ela lesa o coração, ou lesa o rim, ou lesa o olho, né? Tá? E às vezes os sintomas são muito pouco significativos, né? Então, se não fizer aquilo que na reportagem lá a repórter fez, né? Furar o dedinho, um simples exame com uma gotinha de sangue, pode fazer o diagnóstico. E pode fazer toda a diferença. Toda a diferença na pessoa, porque quanto mais precoce for feito o diagnóstico, mais cedo o tratamento, menor a chance de ter complicações lá na frente. Perfeito. Muito obrigada, viu, doutor Obrigado Laerte, a você, pelas explicações. Obrigada mesmo.